Esse é o primeiro vídeo do diário do Juba, né? Da tutora Cris Evelyn com um novo filhote Juba. O meu intuito aqui é dizer para vocês como que está sendo esse caminhar, né? Esse desenvolvimento do Juba, essa adaptação aqui em casa e as minhas maiores dificuldades como tutora, que pode ser a sua quando você pegar um filhote ou não, tá? E também como eu me senti, o que pegou mais em mim, se foi o emocional ou se foi a parte prática. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês e eu vou começar falando sobre antes do Juba chegar. Bom, eu e o Rafa, a gente sempre teve cachorro, só que era das nossas respectivas famílias, né? Eu tinha o Cadu, que era um cocker, e o Rafa tinha o Barney, que também, por coincidência, era um cocker spaniel também. Esses cães, nossos cães, eles viveram bem, viveram até os seus 16, 15 anos. E sempre foram cães da família, né? Nunca nosso. Eu e o Rafa, a gente já tá junto há um bom tempo, 13 anos. E então a gente nunca teve o nosso cachorro. E aí veio o Haru. O Haru, ele é uma espécie de guarda compartilhada com uma tia minha. A minha tia, ela viaja demais, ela dá cursos fora, então o Haru, eu considero ele praticamente meu também, né? Eu tenho um amor muito grande, então o Haru nem sempre está aqui em casa. Às vezes ele passa 3 meses, 2 meses comigo, uma semana na casa da minha tia, um mês na casa dela. Então ele é uma guarda compartilhada, ele nem sempre está aqui. Porém, eu tenho um grande, grande amor pelo Haru e eu digo sim que ele é meu também. Então, esses nossos cães, o Cadu, o Barney, eles faleceram. O Haru ainda, né, graças a Deus, ainda está vivo. Ele está com 9 anos, mas já é aí entrando aí para um senhorzinho. E a gente sempre teve uma vontade de ter cachorros. E aí veio o Juba. O Juba já é um planejamento já de mais de ano, tá? A gente planejou demais para pegar um cão nosso. Então a gente planejou financeiramente, a gente planejou aonde a gente estaria. Esse planejamento possibilitou a gente morar fora, né? A gente morou no Canadá, fazer coisas que a gente queria fazer antes de ter uma responsabilidade nossa, né? Um cão nosso. O Juba chegou, só que antes do Juba chegar, eu planejei muita coisa. Eu planejei onde o Juba ia ficar dentro de casa, arrumei o espaço dele, comprei os brinquedos, eu já tinha vários aqui em casa, mas comprei brinquedos, comprei piso antiderrapante, planejei o espaço, cercadinho, botei cercado nas laterais da casa para ele não ter acesso ao quintal, aqui da frente, que é onde tem o portão, para ele não ser aquele cachorro de ficar latindo no portão. Então eu planejei tintim por tintim. A expectativa super alta, super alta. Mas eu fiz esse planejamento, que é o que eu costumo orientar todos os meus alunos. Planeje antes do seu cachorro chegar. Só que a gente tem uma expectativa que tudo aquilo que a gente planejou vai seguir e dar certo daquele jeito que a gente planejou. E aí, quando a gente recebe o cachorro, quando a gente recebe o filhote, é que a gente vê que não é assim, né? É aí que vem aquela teoria, pode ser sim bem diferente da prática. É claro que a teoria, a gente precisa ter a teoria para a gente ter um norte, a gente ter uma base. Mas a prática, ela pode ter certas diferenças ali, inclusive que cada indivíduo, cada cão é um cão, né? Um cão, ele não é igual a todos os outros cães. Então, talvez uma coisa que funcione bem para um cão pode não funcionar bem para um outro cão. E isso eu vi na prática. Bom, o Juba chegou, empolgação da primeira semana, e hoje eu queria falar bem mais da primeira semana e sobre o aspecto de
alinhar expectativa com a realidade. Então eu tinha uma expectativa super alta, porque muito planejamento, anos de planejamento, era um sonho, né, que o Juba chegasse, então isso entra também em ser um sonho, a expectativa elevadíssima para dar tudo certo, não só expectativa com relação a dar tudo certo, mas expectativa com relação à raça, e aí é que eu vou explicar para vocês. Eu e o Rafa, a gente fez alguns testes drives com Goldens aqui em casa. A gente amou. A gente pesquisou bastante sobre as características dos Goldens, comportamento, quais os problemas de saúde mais comuns que os Goldens podem ter e que pode vir a acontecer com o Juba. Então a gente pesquisou bastante sobre a raça. E uma característica muito, 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 muito forte que para mim e para o Rafa era prioridade, era a questão da vocalização do cachorro. E Goldens, normalmente, né, são cachorros que vocalizam pouco, né? Não é que eles não latem. Cães latem para se comunicar. A gente sabe disso, é normal, é natural. Mas normalmente a vocalização do Golden ela não é em excesso, né? E então eu vinha com uma expectativa muito alta que vinha um filhote silencioso, principalmente essa expectativa do filhote ser silencioso, não exigir com relação a latidos, né? Então isso na verdade foi o ponto que mais pegou na primeira semana para mim, que eu estava com uma expectativa altíssima que eu teria um filhote de Golden que não vocalizasse. Só que o Juba, ele veio com uma característica dele, que era a vocalização. É aquilo, né? Engraçado que vem aquilo exatamente que a gente não espera pra gente. Então isso foi o que mais me deixou, eu coloco a palavra frustrada, porque a minha expectativa estava super alta. Eu idealizei um filhote, né? Porque eu fiz testes drives, eu vi que o Golden realmente não vocalizava. Eu conversei com vários donos de Goldens e a maioria fala, não, ele quase não late. E eu recebi um cão dentro da minha casa que vocalizava muito. Então, foi muito difícil deixar ele dentro de um espaço de restrição, né? Porque ele vocalizava demais. E também a vocalização por frustração, né? Que é aquilo que quando o cão ele quer alguma coisa, ele não sabe lidar com aquilo, quando ele não tem, ele vocaliza. Ele late, late, late. O Juba, aí que vem uma coisa que é bom para mim. Como eu sou profissional, eu estudo sobre isso, eu atendo filhotes e eu tô diariamente pesquisando, procurando conhecer e aprender mais sobre esse universo, a minha vantagem da maioria dos tutores é que eu sei o caminho que eu devo seguir, né? Mas mesmo assim, eu deixei levar muito mais as minhas expectativas, que estavam super elevadas, para a realidade. Qual era a realidade? É um filhote que estava se adaptando a uma nova casa, que já tinha, sim, uma tendência a vocalizar. Então eu fiquei com a minha parte emocional muito abalada, porque eu comecei, talvez, a duvidar um pouco de que aquele filhote era o filhote ideal para mim, como tutora, tá? Eu tive históricos, eu e o Rafa, os nossos dois outros cães, né, o Cadu e o Barney. O Barney, ele tinha ansiedade de separação, não conseguia ficar sozinho em casa. Então, quando alguém saía, ele latia demais. E o Cadu não podia ficar preso em nenhum lugar, que ele latia demais. Então, o nosso histórico de latidos era um histórico muito mais de trauma do que de coisa boa. Então, uma coisa que a gente não queria no cão era excesso de vocalização. Então, quando eu vi o Juba tendo esse excesso de vocalização na primeira semana,
eu praticamente desmoronei emocionalmente. Porque na minha cabeça eu só repetia, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. E também eu ficava pensando muito no futuro, que é, meu Deus, será que eu vou ter um cão adulto que late pra tudo? E aí eu comecei a não olhar eu comecei a olhar só para o problema e não olhar para as soluções. E aí isso vem para as próximas semanas, né? Mas a primeira semana, o que eu tenho para falar hoje aqui para vocês, o que é muito importante a gente fazer na primeira semana é alinhar as nossas expectativas com a realidade que a gente tem. Qual é a realidade? Bom, a minha expectativa é ter um cão calmo, tranquilo, sociável, que lide com crianças, que vá para todos os lugares comigo, que não vocalize muito. Essa é a minha expectativa. Então, o que é importante vocês fazerem agora depois de toda essa história e que eu fiz aqui com o Rafa, né? Escreva suas expectativas. Escreve o que você espera de um cachorro adulto e não de um cachorro filhote. Escreve o que você espera de um cachorro adulto. Eu quero que meu cachorro seja isso, eu quero que ele seja isso, eu quero que ele vá em tais lugares comigo, eu não quero que o meu cachorro durma comigo, ou eu quero que ele durma na minha cama, mas eu não quero que ele seja dependente de mim, eu quero que ele seja um cachorro independente. Né? Escreve tudo. Toda a sua expectativa. E aí você alinha com a realidade. Qual é a realidade? Bom, eu tenho um filhote em adaptação. E quais são os medos desse filhote? Ou o que esse filhote tem de bom, né? O que ele apresenta de muito bom? Ou o que ele apresenta de características que eu quero mudar, tá? Isso foi um aprendizado muito importante para mim. E é engraçado porque eu passo isso de forma teórica para todos os meus alunos. Mas eu vi que mesmo passando, quando a gente vive aquilo, a gente esquece. A gente esquece de alinhar a expectativa com a realidade, que foi o que eu esqueci de fazer isso na primeira semana. E acabei sendo muito prejudicada emocionalmente. Por quê? Porque eu acabei olhando só para os problemas e duvidando de que eu poderia ter capacidade para resolver aqueles problemas. Sendo que é um filhote que está em desenvolvimento, é um filhote que está se adaptando à casa e é um filhote que você está entendendo. Está entendendo o que ele o que ele tem de forte, características boas ou ruins. Então, passando essa primeira, segunda semana, eu comecei a me acalmar um pouco mais. Eu tive um suporte do Rafa, do meu marido maravilhoso, que segurou a barra aqui. E segurou a barra com relação ao meu emocional, me dando suporte emocional. Mas eu comecei a ver as características boas do Juba. E eu comecei a perceber que ele tinha muito mais características maravilhosas do que ruins. E eu comecei a focar nas coisas boas dele, valorizar as coisas boas, reforçar as coisas boas e comecei a pensar no que eu poderia fazer para que eu pudesse ajudar ele com essas características que eu não queria dele, como o excesso de vocalização. E hoje, a gente traçou objetivos, prioridades para se trabalhar no Juba. E a gente colocou como prioridade exatamente os problemas mais graves que a gente vê nele e que no futuro isso pode atrapalhar a convivência da família, como o excesso de vocalização para pedir atenção, tá? Então é importante a gente conseguir identificar o porquê que ele vocaliza. Ele não vocaliza para outros cães, para outras pessoas, para barulhos, ele vocaliza para a gente, para pedir comida, para pedir a nossa atenção. E aí eu fui criando estratégias para se trabalhar com isso. Mas focando na primeira semana, isso vai vir para outros vídeos, tá? Como eu planejei essas estratégias, como eu tô treinando o Juba. Mas é importante, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito comprido, vocês entenderem que
a primeira semana é sim difícil. Por quê? Porque as coisas não vão acontecer, na maioria das vezes, como você está sonhando, tá? Não vão. E é importante você alinhar a sua expectativa de um cão perfeito com a realidade que você tem. E tentar fazer da melhor forma possível para que o cão se adapte o mais rápido possível a você e a nova casa. Então, e achar soluções para aquilo que não deu certo. Então, vou só dar um exemplo para finalizar esse vídeo. Eu preparei um cercadinho para o Juba aqui, um espaço na sala, mas onde ele não ia ter acesso, né? 24 horas aos quartos, a gente, para que eu sei o valor de se ter um cão independente. Só que o Juba de jeito nenhum se adaptou ao cercadinho. Então eu tive que fazer uma adaptação, entender o que era melhor para ele naquele momento, valorizar demais aquela área para ele se sentir bem na sua nova casa. E hoje a gente já conseguiu fazer um esquema onde ele dorme bem, não acorda durante a noite, descansa, consegue descansar e valoriza o espaço dele. Então, assim, nem tudo vai ser do jeito que você está sonhando. Então, quando seu filhote chegar na sua casa, alinhe a sua expectativa e vê o que ele realmente pode dar para você. Às vezes você pode receber um filhote que é medroso, que tem medo de estímulos, de barulhos. E às vezes aquele espaço que você preparou para ele não está adequado para esse filhote que é inseguro. Às vezes você vai precisar criar uma toca, um espaço mais confortável, talvez um espaço mais perto de você, ou não. Então busca na primeira semana entender o que é o seu filhote de verdade, né? O que o seu filhote está te mostrando, se ele é um filhote seguro, se ele é um filhote inseguro, e vá moldando um pouco a adaptação dele dentro da sua casa. Nem tudo são regras muito claras, muito bem alinhadas. A gente, como eu disse, tem uma base e a gente vai mudando essa base para que ela vá se adaptando à família e ao cão. Então, quando eu digo que a primeira semana ela pegou muito emocionalmente para mim, foi que a minha expectativa estava altíssima e eu deixei a minha expectativa me derrubar e não alinhei com a realidade. A partir do momento que eu fui alinhando a minha expectativa, eu fui abaixando a minha expectativa e falando, bom, o que eu tenho do Juba agora? Eu tenho um Juba, um filhote que é ansioso com relação à frustração. Então eu vou trabalhar com isso. Eu vou parar de ficar pensando em tem que ensinar ele comandos de obediência, ensinar ele a isso, ensinar ele aquilo, focar em outras coisas que para mim seria prioridade antes de ter ele e focar nesse problema. E agora eu tô muito mais calma, muito mais tranquila, porque eu alinhei a minha expectativa, tirei várias expectativas altas que eu tava, baixei e fui vendo o que eu tinha dele, o que ele podia me dar de realidade. E isso foi me deixando mais tranquila. E eu fui vendo que ele tá melhorando cada dia mais. Então, a primeira mensagem que eu quero passar para vocês nesse primeiro vídeo é alinhe a expectativa com a realidade que você tem dentro da sua casa. Abaixe a sua expectativa. E a segunda mensagem é busque também um suporte emocional. Tente ter contato com a criadora, ou com um profissional que consiga te dar esse suporte emocional se você não tem ninguém em casa que possa te dar esse suporte emocional. A primeira coisa que passa na primeira semana, a primeira coisa que passa na cabeça, e eu já trabalhei com vários tutores, é em devolver o cão, porque muda totalmente a rotina, você perde a sua independência um pouco, né? Porque o filhote está se adaptando à casa, um filhote não é bom deixar um filhote 8 horas sozinhos logo de primeira, então você perde um pouco a sua independência ali de ter que estar limpando cocô, ter que estar limpando xixi,
tem que estar oferecendo atividade física, atividade mental. O filhote demanda muito tempo. E olha que eu sou uma pessoa que já estou em casa o dia todo, praticamente. E isso pesa, principalmente para pessoas muito independentes, que gostam de ter seus horários, gostam de sair, gostam de ter uma independência. Então, se você é uma pessoa muito independente, saiba que você vai perder um pouco essa independência, como com filhos, com seres humanos, né? Quando se tem um neném. A gente perde um pouco a nossa individualidade, perde a independência, mas isso a gente pode conquistar ao longo do tempo. Você pode criar um cachorro que seja independente, mas não queira isso nos primeiros 2 dias. Não queira isso na primeira semana, entende? Que era o que eu queria. Eu queria as coisas muito rápido, resolver as coisas muito rápido. E eu vi que não era assim. E é o que eu sempre falo para todo mundo. Treinar a independência de um cão é um processo, não é um evento. Não é uma coisa que você faz naquele dia que o cão vai virar independente, mas é o que você faz todos os dias da vida do seu cão que vai tornar ele independente e que vai tornar ele o cão que você sempre sonhou. Então, abaixe as suas expectativas, alinhe ela com a realidade que você tem ali, que a sua primeira semana com o seu cachorro, com o seu filhote, vai ser muito mais tranquila, experiência própria, tá bom? Obrigada por estarem vendo esse vídeo e logo mais eu venho com outros vídeos falando do processo aí de adaptação e aprendizado do Juba aqui nessas primeiras semanas, nos primeiros meses. O que eu tô ensinando, o que eu vou ensinar, quais foram as minhas prioridades. E logo mais eu venho com o próximo vídeo do diário do Juba e da mamãe canina Cris. Beijo!